A paz do Senhor a todos os meus irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o presbítero Sidney de Oliveira. Venho aqui através desse canal, servo do Deus vivo, trazer uma palavra ao teu coração, ser bênção para a tua vida e quem sabe, ser uma resposta de Deus nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Quero nesse momento fazer uma oração por você e com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te louvar e te agradecer por tudo. Quero pedir ao Senhor nesse momento por essa pessoa que está assistindo, ó Pai, esse vídeo. Que o Senhor, meu Deus, venha perdoar os pecados, que o Senhor venha usar de misericórdia, que o Senhor venha visitar o lar, a casa, a família, que o Senhor venha repreender a armadilha do inimigo, que o Senhor venha quebrar todo laço, que tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor caia por terra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Cuida dessa pessoa que está assistindo, cuida da sua família, meu Deus, dá livramento, liberta essa pessoa, Senhor, cura Jesus. Meu Deus, quem sabe essa pessoa, Pai, que está assistindo, meu Senhor, está com uma enfermidade, desenganada pelos médicos, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar nesse dia. Cura, Senhor, para a glória do teu nome eu te peço. Entra com providência, o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pai, essa é a minha oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer um grande milagre e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amados, Deus coloca uma palavra no meu coração nesse dia de hoje. Eu quero compartilhar com você, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 que diz assim: A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor veio levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: Como poderia ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Estamos aqui diante de uma passagem bíblica aonde nós vemos que o cuidado de Deus com uma mulher que estava totalmente desesperada, Nós vemos que essa mulher era viúva, tinha 2 filhos, o seu esposo, de uma forma repentina, veio a falecer e deixou algumas dívidas ali na sua casa. E a Bíblia vai dizer que vieram agora alguns credores, ou seja, algumas pessoas que aquele homem estava devendo, e aqueles homens não queriam saber, eles queriam receber a sua dívida, Queriam que aquela mulher agora desse um jeito e pagasse a dívida que o seu marido tinha deixado. Só que nós vemos a história que essa mulher estava sem condições nenhuma de pagar essa dívida. Diante da lógica humana, de um olhar assim humano, não tinha possibilidade daquela mulher pagar as suas dívidas. E ela agora, num ato de desespero, ela pede socorro ao profeta Eliseu. Ela pede socorro ao profeta Eliseu, e nós vamos ver que esse homem, ele era um discípulo dos profetas. Algumas traduções bíblicas vai dizer que ele era
um dos filhos dos profetas, ou seja, que estava ali servindo a Deus e servindo aos profetas do Senhor, e agora veio a falecer e deixou essa dívida ali na sua casa, e essa mulher desesperada, não sabendo mais o que fazer, porque a Bíblia vai dizer que os credores, né, estavam agora querendo levar os seus filhos para serem escravos, né, porque naquela época era assim permitido que se levassem também, né, quando não tinha condições de pagar, levassem os seus filhos, ou o filho, ou a pessoa própria, né, agora ia viver de uma forma sendo escrava até um tempo determinado para que se fosse pago a dívida, né? E depois, futuramente, com certeza, o filho dessa mulher seria livre, seria liberto, mas haveria um sofrimento, né, para ela, para eles, e nós vemos que essa mulher desesperada, porque ela estava desesperada, ela corre atrás do profeta Eliseu e pede ajuda, e fala assim: me socorre, me ajuda, não tem mais o que fazer, eles vão levar meus filhos para serem escravos. E eu acho algo interessante na vida dessa mulher, que essa mulher, ela não mediu esforços para que os seus filhos não virassem ou fossem levados para serem escravos. E te pergunto nesse dia de hoje, o que você tem feito? Às vezes você olha para sua família, para sua casa e vê os seus filhos sendo escravos, esposo sendo escravo, a esposa sendo escrava, através de um vício e através de tantas outras coisas. Viraram escravos do inimigo. E você olha e vendo tudo sendo destruído, a sua casa indo de mal a pior, e você não consegue tomar uma atitude. Mas Deus, através desse vídeo, nesse dia de hoje, Ele está falando contigo. Vai aceitar que os seus filhos fiquem escravos dos vícios? Vai aceitar que o esposo fique escravo? A esposa fica escrava? Se você tomar uma atitude hoje, Deus é poderoso para reverter a tua situação. Ela foi até o profeta Eliseu, porque ela sabia que o profeta Eliseu tinha comunhão com Deus, era um homem de oração, era um profeta. Ela foi na pessoa certa. Às vezes, a gente não consegue obter a nossa vitória, a nossa bênção, porque a gente bate em portas erradas. Bate em portas erradas. E muitas das vezes também nós temos que deixar o orgulho de lado e reconhecer que a gente está precisando de ajuda. O casamento está a ponto de ser destruído. O casal está a ponto de se divorciar, mas existe ainda um sentimento de uns ou de ambos ali, né, para uma melhora, para uma restauração, mas não toma atitude de nada. Está vendo as coisas desandarem dentro de casa e não consegue tomar uma atitude. O Senhor, nesta hora, Ele fala ao meu coração para te dizer: está na hora de tomar uma atitude, está na hora de você descruzar esses braços e partir para a guerra, para a batalha. Não entregar a sua família de bandeja para os credores, porque senão vão virar escravo. Vai trazer um sofrimento, uma angústia muito grande para o seu coração. Aquela mulher já estava sofrendo porque já tinha enterrado seu esposo. Agora ela estava a ponto de ver os seus filhos virarem escravos. Tanto sofrimento. Mas Deus agora resolveu mudar a história da vida dessa mulher por causa da sua atitude. Ela foi buscar alguém que tinha comunhão com Deus. E muitas das vezes nós temos que tomar essa atitude também, de procurarem pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que vivem uma vida de oração, para colocar a mão na nossa cabeça,
orar por nós, expulsar todo o mal sobre a nossa vida e serem usados por Deus para nos aconselhar diante da situação que nós estamos vivendo, para que a calamidade, a destruição não chegue na nossa casa e a gente fala assim: por que aconteceu tudo isso? Se você está vendo que você não está conseguindo resolver a tua situação, busque a Deus, procure, né, uma melhora para a sua vida, procure. Eu tenho certeza que Deus ele vai te orientar, Deus vai te aconselhar, e aquilo que está parecendo que está sendo uma derrota hoje, você vai vivenciar um milagre da parte do Senhor sobre a sua vida. Nós vemos a história. Essa mulher vai até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu pergunta para ela: o que você tem na sua casa? E ela disse assim: eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite numa vasilha. Parecia algo insignificante aquele azeite, aquela vasilha, mas era através daquela coisa ou daquela vasilha e daquele azeite que parecia insignificante, é que Deus ia começar a fazer uma grande obra naquela casa. Nós vemos que o profeta dá as instruções. O profeta Eliseu dá as instruções para aquela mulher, dizendo: olha, vai até os teus vizinhos, pede para eles vasilhas vazias e traz para sua casa, entra com os seus filhos dentro da sua casa e feche a porta. E agora nós aprendemos mais uma lição com essa passagem bíblica e com essa história. Nós vemos que nós precisamos ter comunhão com os nossos vizinhos, porque a qualquer momento nós vamos precisar deles. Nós vemos que se essa mulher não tivesse uma comunhão com os seus vizinhos, não fosse uma mulher bem vista diante ali da sua vizinhança, quem iria emprestar as vasilhas para ela estar enchendo na sua casa? Porque imagine só ela chegando, os seus filhos, melhor dizendo, chegando ali nos vizinhos e falando: olha, a minha mãe pediu algumas vasilhas aí vazias emprestadas, vocês emprestam? Se essa mulher fosse uma mulher mal vista diante ali da sua vizinhança, com certeza as portas iam se fechar, mas muito pelo contrário, né? A Bíblia vai dizer que ela conseguiu as vasilhas emprestadas. Então, um conselho de Deus para as nossas vidas nesse dia de hoje é que você, né, procure manter a comunhão com os seus vizinhos, ser bem visto pelos seus vizinhos, né? Não estou dizendo aqui para você ficar dentro da casa deles ou participando ali de um almoço, de uma janta, claro que não, mas ser pessoas que não fiquem arrumando confusão com a vizinhança, ser uma pessoa que, à medida do possível, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ser uma pessoa bem humorada quando ali encontrar alguém na rua, né? Você está ali varrendo a sua casa, lavando o quintal e passa ali o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, não vira a cara não. Diz um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque a qualquer momento você pode estar precisando deles. Pois bem, Deus começa a mover. Ela obedece aquilo que Deus fala através do profeta Eliseu, porque nós temos que entender também que se você hoje está precisando de ajuda e está numa situação desesperadora, você vai atrás de alguém que tenha comunhão com Deus, um servo, uma serva do Senhor, que tem uma vida de oração, de consagração, que ora, que busca Deus, que é orientado por Deus na terra. Só que nós temos que ser obedientes naquilo que Deus irá falar conosco, através do servo, da serva do Senhor, para que as coisas comecem a mudar na nossa vida. Porque ela poderia muito bem, essa mulher, falar assim: não, eu não vou fazer isso. Eu queria que o Senhor me emprestasse um dinheiro para me pagar essa dívida. Mas não foi assim. Não foi dessa forma. Deus queria sim fazer a obra na vida dela, sim, queria. Deus queria sim fazer um milagre na vida dessa mulher, queria. Mas tudo iria acontecer
com a obediência e a iniciativa dessa mulher. Essa mulher obedeceu, pegou ali as vasilhas emprestadas, entrou dentro da sua casa, fechou a porta, como o profeta disse que era para ser feito, e naquele momento ela começou, daquela pequena vasilha que ela tinha dentro da sua casa, com aquele pouco de azeite, ela começa a encher as outras vasilhas, a ponto de todas as vasilhas serem cheias do azeite. E agora, tudo cheio, não tem mais vasilhas para ser enchida. Ela pergunta para o profeta: olha, está tudo conforme o Senhor falou. As vasilhas estão cheias. Aí Deus, mais uma vez, usando o profeta Eliseu, agora diz para ela: olha, agora você vai, vende, paga as tuas dívidas e vive do que sobrou. Você vê que o cuidado de Deus com aquela mulher foi muito grande, por causa da atitude dela. Ela poderia muito bem entregar os seus filhos de bandeja. Ela poderia muito bem achar que não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Ela poderia muito bem entrar dentro do seu quarto e pedir a morte. Mas não. Ela tomou uma atitude. E é essa atitude que Deus quer que você tome nesse dia de hoje. Atitude de vencedor. Não uma atitude de derrotado, mas uma atitude de se levantar e achar uma saída para essa situação. Porque tem uma saída para essa situação, tem saída. Tem saída para essa situação. E Deus, Ele quer te surpreender. Mas a partir de hoje, a partir de agora que você está ouvindo, essa palavra da parte de Deus, tome uma atitude. Talvez você que vai me ouvir, você está afastado da presença de Deus e está vendo a sua vida virar de ponta cabeça. A atitude hoje é voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai. O Pai está de braços abertos te esperando para te dar um banho de sangue, para colocar um anel sobre o seu dedo, para colocar uma vestimenta nova sobre você, para que você entre o novo ano que está chegando aí, mas entre na comunhão com Deus. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer dentro da tua casa. E é dentro da tua casa que as coisas vão começar a acontecer. Primeiro lá dentro. Nós percebemos que Deus, usando o profeta Eliseu, ele diz: olha, fecha a porta da casa para ninguém ver. Ninguém vai ver. Não precisa expor o problema para ninguém, porque você já foi no lugar certo, falou com a pessoa certa. Agora não precisa sair falando do que Deus já falou que vai fazer na sua vida. Fecha a porta. Jesus ensinou, a respeito da oração. Ele falou: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, ele vai te ouvir, vai te responder e vai te recompensar em público. Porque depois todos viram que aquela mulher conseguiu resolver a sua situação. Porque nós vemos que era uma situação desesperadora. Talvez os vizinhos olhavam e viam os credores batendo na porta daquela mulher, querendo receber. E aquela mulher sempre tardando ali na sua conversa para conseguir achar uma solução. Mas agora nós vemos que a solução veio. Deus trouxe a solução e o nome do Senhor foi glorificado. A solução quem traz é Deus, mas para isso nós temos que ter uma iniciativa de buscar ao Senhor, de ir para a casa de Deus, ser orientado pelo Senhor. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer uma reviravolta e Ele vai fazer muito mais na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Olha o que ele diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que coisa tremenda. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela queria pagar a sua dívida, mas ela não somente pagou a sua dívida, como
sobrou ali o azeite para ela viver do resto, ou daquilo que sobrou. Então Deus é aquele que supre a nossa necessidade muito mais do que nós pensamos, mas tem que ter atitude, tem que ter atitude. Não deixa ser tudo destruído para você olhar e falar assim, deveria ter tomado uma atitude antes. Tome uma atitude hoje. Se for para conversar com o esposo, se for para conversar com a esposa, com os filhos, já faz uma reunião hoje e já fala, olha, eu ouvi a palavra do Senhor e Deus, ele falou comigo para mim tomar uma atitude. E essa atitude é ir para a casa do Senhor e as coisas vão começar a dar uma reviravolta na sua vida. E aquilo que parece que seria destruído, você vai vivenciar um milagre da parte de Deus. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Fique com essa palavra nesse dia. Fique com essa palavra. E se você puder também se inscrever no canal, se você puder também dar aquele like, né, fazer os seus comentários, se quiser deixar também um pedido de oração, né, eu vou entrar aqui mais para os dias, num propósito de oração de 12 dias direto de oração, né, por esse ano que vai se iniciar, e eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, que esse ano de 2022 seja um ano de reviravolta, que você venha vivenciar o milagre da parte de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama para perto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.